Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Paulo. Boa tarde em Brasília, boa tarde em Campinas, boa tarde para quem está nos assistindo. Eu não sei, pode ser que seja bom dia, boa noite, eu não tenho certeza. Wilson, vamos falar das grandes notícias da semana, grandes no sentido de que elas representam grande risco, né, para as empresas, para quem está nas operações aí. Wilson, 3 grandes notícias aqui que você indicou e eu fiquei assim chocado com elas. Primeira notícia: 8 jogos na plataforma Steam escondiam malware. Outra grande aqui, ó, malware gerado por IA marca uma nova era do cybercrime, segundo a IBM. E tem mais uma quente aqui: patch urgente para falha crítica no SharePoint. O Wilson, a semana está quente, hein? A semana tá boa, né? Vamos falar dessa primeira aí, que foram jogos que foram baixados daquela plataforma Steam e eles vieram com o malware. Paulo, veja bem, uma plataforma oficial, tá? Você entra numa plataforma, numa loja oficial, baixa uma aplicação e ela vem contaminada. Não é a primeira vez que isso acontece, tá? Esse fato realmente existe e, a partir desse fato, eu gostaria de trazer 2 reflexões para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, com foco em gestão de risco. Primeiro deles, uso de aplicativo em ambiente corporativo. Nós temos que usar aqueles aplicativos que são autorizados pela corporação, pela instituição. Então, não se admite, não é uma boa prática, digamos assim, você ter liberdade para instalar o que você quiser na sua máquina, no seu device corporativo. Que quando uma empresa ela seleciona, ela toma as medidas de segurança para selecionar esse aplicativo. Ele é realmente útil? Faz sentido? Então, esse é o primeiro ponto. Isso é governança de TI. Tá certo. E o segundo ponto, eu gostaria de lembrar que no dia 23 de março, o mundo inteiro sabe que nós, brasileiros, estaremos realizando o nosso imposto de renda de pessoa física. E nós baixamos uma aplicação para isso. Faltam 3 dias. Faltam 3 dias. Nós baixamos uma aplicação no site da Receita Federal, uma aplicação formal. Então, o que nós recomendamos aqui vale para a pessoa física, vale para a pessoa jurídica, vale para o cidadão que vai fazer a sua declaração a partir do dia 23. Tomem cuidado na hora de baixar essa aplicação. Se assegurem de que ela está sendo baixada do site correto. Leiam a URL que aparece no seu navegador. Quando clicar para fazer o download, veja para onde esse clique está levando. Wilson, e tem o seguinte também: você não acha que vai ter uma chuva de e-mail com os botãozinhos clique aqui para baixar o seu programa? Paulo, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. A velha e boa tática de phishing. Nós vamos receber nos nossos e-mails fakes com um clique para que seja facilitado o download desse programa. Receita Federal não faz isso. Não faz isso. Então, temos que tomar muito cuidado. Cuidado com esses e-mails que pintam uma certa facilidade. Porque isso vai acontecer. Já aconteceu em anos anteriores. Aí o cidadão desavisado vai lá, ele olha, tem aquele link, ele não lê nem o link. E muitas vezes esse link está apontado para um outro lugar. Então, é uma recomendação. Essa notícia da Steam veio muito bem a calhar, muito oportuna, e se encaixa perfeitamente no momento que nós estamos vivendo. E você sabe que assim, a gente vai falar de IA, está falando de IA em todas as nossas sessões aqui, e esse pessoal vai fazer phishing, vai usar IA para fazer esse phishing, e
Aí tem essa notícia aqui, o IA está marcando uma nova era do cybercrime, segundo a IBM, né? Essa notícia ela é bem interessante, tá? Foi publicada por uma autoridade do segmento. Eu só discordo de um ponto. Nova era. Se nós olharmos na notícia, está sendo descrito de uma maneira bem objetiva como é que foi o processo de comprometimento, ferramentas utilizadas. O comprometimento está sendo realizado por uma página de captcha. É o bom e velho phishing. Bom e velho phishing. Então, estamos em era de IA. A IA está sendo empregada pelos agentes maliciosos, está sendo empregada em soluções de segurança, mas vamos tomar cuidado, que antes da IA entrar, foi feita uma tática, uma técnica, um procedimento dos mais antigos e, por incrível que pareça, dos mais eficientes. Funciona, funciona. E eu acho que eu sempre gosto de lembrar que a IA está mais acessível agora, mas os bandidos, até onde eu sei, os bandidos e aqueles que nos defendem dos bandidos estão usando IA há mais de 10 anos para filtrar log, filtrar pacote e tudo. E, aliás, teve uma outra notícia aí sobre IA, mas nós vamos pular ela, porque temos uma coisa mais urgente. Wilson, você viu essa coisa de falha crítica no SharePoint? Tem um alerta da CISA super, vamos dizer, exótico. Paulo, eu vi a notícia do SharePoint, tá? Nada muito sofisticado, nada muito complicado. Uma CVE, uma recomendação da CISA para a aplicação dessa CVE, mas a ação dessa agência de segurança, ela tem um ponto muito positivo que nós não podemos deixar de comentar. Existe um processo, existe um procedimento nos Estados Unidos, no rol de procedimentos da CISA, que ela pode recomendar a aplicação de determinados patches, determinadas atualizações, correção de soluções, correção de aplicativos. E existe um prazo para isso. Normalmente são 3 semanas. Nesse caso que nós estamos conversando, a CISA ela tem autorização para alterar prazo e ela alterou o prazo. Ela foi de 3 semanas para 3 dias. Isso é fruto de análise de risco, gestão de risco. Tá? Isso quer dizer que o risco para essa aplicação está elevado. O risco está elevado porque, embora ela tenha uma vulnerabilidade alta, segundo o CVSS dela, o risco está elevado porque ela está sendo muito utilizada pelos agentes maliciosos. Neste momento, ela está sendo muito utilizada. Então, o que acontece? A CISA alterou o prazo de 3 semanas para 3 dias. Isso é a ação de um regulador proativo, de um regulador competente. E se fosse aqui? E se fosse aqui essa derrubada de 3 semanas para 3 dias? Paulo, eu queria ver uma determinação desse tipo desse teor no Brasil. Palavras como abusivo, autoritário, desproporcional seria o início da conversa. Isso é uma lição, a CISA realizando o seu trabalho, regulando e zelando pelo bem-estar público. Isso é muito relevante. O papel de uma agência reguladora, coloco o regulador entre aspas, então ela fez o seu papel. Ela identificou a vulnerabilidade, essa vulnerabilidade veio, checou o CVSS, checou o contexto que essa vulnerabilidade fez a sua análise de risco e fez a sua recomendação. Não é recomendação, é ordem. É ordem. Mandou fazer.
Então, as agências da administração federal norte-americana têm que cumprir. Eu imagino o blá, blá, blá que seria isso no Brasil. É questão de maturidade, é questão de cultura, cultura de risco e mindset de cibersegurança. É isso. Eu acho que no Brasil ia sair bastante fumaça de muitas cabeças aqui. Wilson, essas foram as 3 grandes notícias da semana, tivemos várias outras, mas vamos ficar com essas por aqui, porque já tem bastante dor de cabeça para o pessoal de cyber aqui, né? Paulo, eu acho que essas 3 notícias são bastante relevantes, até pelo momento que estamos vivendo. Declaração de imposto de renda começa segunda-feira, a gestão de risco, a conformidade regulatória. Eu creio que nós estamos conseguindo atingir o nosso objetivo quando nós criamos o Cyber Snapshot. Então, esse é o retrato da semana. Wilson, obrigado pela participação. Obrigado, Paulo. Semana que vem estaremos aqui de novo. Eu não tenho dúvida que o noticiário vai nos ajudar. Com toda certeza, nós vamos estar aqui com coisas iguais ou mais arriscadas. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Até o semana que vem.